Vamos ao centro de treinamento do Corinthians para ter as informações com o Renato Cury, que está por lá e viu tudo de pertinho. Cury, uma coisa que eu já tô sabendo por aqui, porque você sabe que eu fuço as coisas, né? É que o Fagner treinou, uma ótima novidade pro torcedor do Corinthians, né? Boa tarde para você. Oi, Bárbara, Fred, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa é a principal novidade e a melhor notícia que o torcedor do Corinthians poderia receber, né? O Fagner não joga desde aquela partida contra o Flamengo pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Ele saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e aí não jogou contra o América Mineiro e também não jogou contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje ele participou normalmente aqui do treino. Na primeira parte ele treinou, fez parte do aquecimento com bola, com os demais jogadores. Depois teve um trabalho específico para ele, só treinando a parte física. Portanto, ao que tudo indica, o Fagner deve ficar à disposição do Jair Ventura, que não terá o Douglas Penso para essa partida, né? A gente falou de jogo do Flamengo lá na Arena Itaquera, 41 mil torcedores foram lá para acompanhar o Corinthians. Era o lançamento da nova camisa. O Corinthians acabou sendo derrotado por 3-0 do Corinthians na história da Arena em 151 jogos. E hoje o Ralf foi questão, né? Porque o torcedor do Corinthians, de um modo geral, ainda é inseguro com relação a esse time que vai mal no Campeonato Brasileiro e que vai bem na Copa do Brasil. Ele falou sobre insegurança, vamos ver o que o Ralf pensa sobre o assunto. Em questão de insegurança, a gente sabe que o torcedor tem essa insegurança. Claro que a gente tem também essa insegurança, mas a gente não pode ter desconfiança do companheiro. A gente sabe que a gente não está num bom momento no Brasileiro. A gente tem que conseguir as vitórias para a gente sair dessa zona de cômodo o mais rápido possível, mas a gente agora, queira ou não, você tem que virar a chave. E, infelizmente, a gente jogou contra o Flamengo e, queira ou não, você está numa final, cara. Então, é difícil para a gente, por mais que a gente seja profissional, tenta esquecer, não tem como você virar a chave assim tão rápido assim, porque você acaba, qualquer jogo que você jogar, você vai acabar pensando na final. Não que a gente entrou no jogo contra o Flamengo pensando no Cruzeiro, mas é evidente, não tem como. Você acaba pensando, por mais que a gente não fez um grande jogo, a gente sabe que a gente acaba pensando no Cruzeiro. Ralf, que já foi campeão de Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, tenta o título da Copa do Brasil, título que o Henrique já conquistou pelo Palmeiras em 2012. Só que em 2012 ele foi campeão da Copa do Brasil e acabou sendo rebaixado pelo Palmeiras. Ele falou dessa experiência no ano de 2012. A Copa do Brasil e o brasileiro era, se eu não me engano, foi em junho, final, né? Então era um tiro mais curto ali, né? Então disputava até o Campeonato Paulista, acho, na época também junto. Então, e agora está mais longo, né? Claro que várias competições são viagens, né? Tempo de concentração, às vezes toma muito tempo de você estar viajando, toma tempo de você ter um treinamento, né? Então, e pouco tempo de repouso também de tudo isso aí. Eu acho que é desgastante para muita. Você está em 3 competições brigando e como a gente estava na Libertadores, até a semifinal da Copa do Brasil, e às vezes é um pouco mais desgastante, né, da gente ter, mas eu acho que a gente tá preparado, sabe lidar com isso, sim, né? Tem jogadores, a gente mais velho já passou por isso, e os mais novos assimilam bem isso também, para que a gente possa, né, fazer um grande jogo nessa final, que querendo ou não, como o Ralf disse, é um jogo são 2 jogos do ano para nós também. Então a gente está focado nisso e depois mudar a chave também para esse brasileiro, para que a gente possa dar uma arrancada também. Falando já da temporada 2019, o Corinthians anunciou recentemente 2 reforços, né? Gustavo Silva, que estava no Curitiba, que até pouco tempo lá em Curitiba era chamado de Mosquito, mas por aqui prefere ser chamado de Gustavo Silva. É um atacante que joga pelas beiradas do campo. O outro reforço, Michel Macedo, é um lateral direito que foi até campeão da Libertadores pelo Galo, estava no Las Palmas da Espanha. Só lembrando que esses 2 jogadores não estão à disposição para essa temporada, porque eles não podem mais ser inscritos em nenhuma competição. De qualquer maneira, o Corinthians em 2019 obviamente sonha com o título da Copa do Brasil para colocar uma graninha no bolso e também para voltar a disputar a Libertadores no ano que vem. Bárbara e Fred. Valeu, Renato Cury, um beijo para você, obrigada aí pelas informações. O Corinthians buscando esse título da Copa do Brasil, uma equipe que mudou 3 vezes de treinador esse ano, né? Começou o ano com Carille, depois Osmar Loz, agora Jair Ventura mudou 2 vezes, agora tá com um terceiro treinador.
e deposita nessa Copa do Brasil uma esperança de título esse ano, já que desistiu do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não, o Cruzeiro vem com um trabalho consistente, uma equipe que foi eliminada na Libertadores do jeito que foi, não dá nem pra colocar muito na conta do Cruzeiro, e tá brigando também pelo Campeonato Brasileiro um pouco distante, apesar de também usar time reserva, mas é um time que já tem há pelo menos 2 anos uma equipe sólida que briga por títulos, né, Alfredo? É isso aí, Bárbara. Boa tarde a você, os amigos do Tá Na Área. Credo, nem te cumprimentei. Boa tarde, tá, André Alfredo? Bem, Saí te metralhando de perguntas. eu finjo que... Eu não sei que você é Você mal tem jogo de educado. cintura e tal? Não, mas olha só, não tem problema. O Corinthians trocou uma vez de técnico, não foi por opção do Corinthians, certo? Carilli saiu. Se não tivesse Carilli saído, o Corinthians certamente estaria numa melhor situação. Continuidade de trabalho, mesmo com um elenco fraquíssimo que tem o Corinthians. O elenco do Corinthians, ele já não era muito forte, mas o trabalho era muito bom. Quando a gente avaliou o elenco do Corinthians há alguns anos, a gente avaliou o elenco, esse elenco não é muito bom. O mesmo que foi campeão brasileiro. Não dava para avaliar o trabalho do técnico, Carilli. O trabalho foi excelente e fez com que o elenco desenvolvesse um potencial acima do que ele tinha. O elenco só foi piorando e o Carilli saiu. Então a situação que o Corinthians se encontra hoje, no Campeonato Brasileiro, ela reflete exatamente o que é o Corinthians como formação de elenco. A Copa do Brasil é algo à parte. A Copa do Brasil e os campeonatos mata-mata são diferentes. A gente acabou de ver o Henrique falar sobre um ano que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado no Brasileiro. Porque existe essa possibilidade. Na Copa do Brasil, o Paulista já ganhou, o Santo André já ganhou. Então, assim, acontece mesmo. Agora acontece menos. Mas acontece de um time com um elenco mais fraco conseguir uma arrancada, força assim, de torcida, determinação dos jogadores e surgiu o título. Campeonato Brasileiro o negócio é um pouquinho mais difícil. Então, só que o Corinthians, para essa final, o que acontece? Tá num momento que você não consegue ver da onde vai tirar condição para enfrentar o Cruzeiro. Um Cruzeiro, como você disse, um time muito bem estruturado já há 2 anos, sem muitas modificações. Você olha o Cruzeiro jogar e você olha o Corinthians jogar, é uma diferença brutal. Uma qualidade muito superior, tá num nível muito superior, não tem nem comparação. Camisa do Corinthians é grande, assim como a do Cruzeiro. Torcida do Corinthians tem peso? Tem peso, tanto quanto a do Cruzeiro. Pode acontecer, o Corinthians tira essas situações e consegue reverter? Sim, historicamente muitas vezes consegue. Mas futebol, bola jogada, esquema tático, estratégia de jogo, conhecimento do técnico em relação aos jogadores, a distância é muito grande. Eu concordo com você que existe um desnível entre as duas equipes. Eu queria passar pelo time do Mano, que vai perder o Arrascaeta porque ele foi convocado para a seleção uruguaia, perde no jogo de ida e pode perder no jogo de volta. É um jogador de força e velocidade, responsável pelo contra-ataque do Cruzeiro, é o cara que organiza o jogo, se precisar entra na área também. Qual é o peso da ausência de um jogador desse por um time como o Cruzeiro que disputa uma final de Copa do Brasil? É grande, mas o Cruzeiro tem mais jogadores para conseguir suprir essa ausência. Acho que é um jogador que faz diferença mesmo, que quando está fora da equipe, você percebe que falta uma criação, falta uma ajuda de meio campo, mas dentro do elenco do Cruzeiro, o Corinthians, por exemplo, se perde uma peça, o Jadson. O Corinthians fica numa situação muito difícil. O Fagner faz muita falta. O Fagner não tem substituto no elenco. O Corinthians está improvisando o Gabriel, que está tentando se virar, mas sexta-feira ele tomou um baile, porque não é da posição. Então, assim, quando o Corinthians perde peças, faz muito mais diferença do que o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem de onde tirar, tem onde repor. Não é nem a questão de quem vai entrar no lugar. O time mesmo, os outros jogadores que sobraram, conseguem se acertar para suprir a ausência.